Você sabe quais são os 5 ministérios que o Senhor Jesus concedeu à igreja? Você sabe o que significa a palavra ministro? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, sejam muito bem-vindos, você está no meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 7, que tem como tema o ministério da igreja. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e é um prazer poder entrar na sua casa, estar contigo no seu carro, no seu trabalho, é uma alegria desfrutar desta comunhão. Eu lhe peço gentilmente. Nós temos os missionários que nós sustentamos no campo e esse trabalho aqui do YouTube a gente reverte para a obra missionária. Então eu peço aos irmãos, se inscreva no canal e você estará me ajudando a fazer a obra missionária. Se você ama a salvação das almas e gostaria de fazer um pouco mais pela salvação das almas, é um apelo sincero. Se inscreva no canal, isso não vai atrapalhar em nada, interferir, prejudicar teu aparelho, teu celular, nada disso. Se inscreva, deixa o like que você está ajudando na obra missionária. Com sinceridade, eu peço essa gentileza aos irmãos. Nós estamos aqui, eu quero mandar um abraço à irmã Ana Lu. Ana Lu, ela fez um comentário assim, agora a minha sala, a classe das irmãs, tinha em torno de 2 irmãs. E hoje chega a ter 12 irmãs. O desinteresse delas era nítido. A irmã Ana comenta aqui, depois que ela começou a usar os nossos materiais, melhorou e muito as suas aulas. Também um abraço à irmã Luísa Helena. Ela escreve assim: feliz estou em participar desse tão especial programa. E a minha igreja, todos participam do ensino. E Deus seja louvado por esse ensino bíblico. Parabéns, irmã Luísa. Também um abraço para o irmão Ney Correia. Irmão Ney, lá de Santarém Novo, lá no Pará. Os irmãos são fantásticos, né? Espalhados por todo esse Brasil e pelo mundo. Também um abraço à irmã Lucina Piscine. Ela colocou aqui um dos melhores conteúdos da EBD. Glória a Deus por isso, irmã. Nós somos apenas um instrumento. Eu costumo dizer que nós somos apenas um pequeno clips nas mãos de Deus. Um pequeno instrumento nas mãos de Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória, nós louvamos a Deus. E na verdade, irmãos, esse trabalho aqui só existe pelo amor que os irmãos têm à palavra. Porque se os irmãos não tivessem amor pela palavra, não haveria necessidade de Deus levantar pessoas para servir estes irmãos. Então eu entendo que eu estou aqui por causa do amor que os irmãos têm à palavra do Senhor Jesus. Então, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus por este amor que existe no coração dos irmãos. Meus irmãos, eu quero aqui dar um recadinho rápido. Você vai ver na tela aí, tem muitos irmãos que querem informação. Nós temos aí mais de 1000 assinantes dos nossos materiais e querem informação, às vezes fica um pouco na dúvida. Está aparecendo na tela aí o telefone do suporte, é o WhatsApp do suporte. Anote aí, anote esse WhatsApp. Você manda mensagem para o suporte, olha, eu preciso de orientação. Só que um aviso rápido aqui para os irmãos entenderem. Praticamente todos os suportes no Brasil, irmãos, eles funcionam com atendimento dentro de 24 horas. Então, às vezes, você não vai ser atendido, não dá ser atendido na hora, porque muitas das vezes estamos atendendo outras pessoas. Então, o número de pessoas que tem atendimento, então mande mensagem para o suporte que dentro de 24 horas você será atendido, tá? E o atendimento, lembrando que é em horário comercial. Senão, eu peço a compreensão dos irmãos, senão a gente não tem vida, irmãos. Imagina atender todo mundo em qualquer hora. A gente tem família, tem que dar atenção para a esposa, para os filhos, tem os cultos. Então, das 8 da manhã às 18 da tarde, é o horário que a gente responde as mensagens. Pode mandar, mande à noite, mande no sábado, mande no domingo. E também, irmãos, é de segunda a sexta-feira, porque o final de semana é muita atividade na igreja, às vezes eu estou em viagem, atendendo a agenda, o Cláudio também. Então é de segunda a sexta,
Nós atendemos no suporte em horário comercial, mas mande mensagem, não fique na dúvida, tá? E algum caso ou outro, a gente abre uma exceção ali, atende no sábado de manhã, manda mensagem, a gente vai analisar e se a gente tiver condições, a gente também vai atender os irmãos. Me siga lá no Instagram, todos os dias eu coloco de segunda a sexta-feira a oração, momento da oração com gotas de sabedoria. Então é 1 minuto de vídeo, sempre um aprendizado novo. Se você ama a Bíblia, quer aprender algo novo todo dia, me segue no Instagram, @PRRodrigoGomesOficial, me segue lá. E também o QR Code está na tela para você adquirir os nossos materiais. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estar aqui e produzir esse material. E eu te louvo por esta família, a família Acate. Nós estamos, Senhor Jesus, amando a Tua palavra a cada dia. E pedimos que a unção do Teu Espírito nos edifique. Como ministro do Evangelho, eu ordeno a bênção da edificação que gera paz e alegria para o coração dos Teus filhos. Senhor Jesus, derrame, Pai, a unção que amplia os dons espirituais, para que os Teus filhos possam exercer o ministério do ensino com excelência, que eles recebam um novo entendimento, mais inspiração, que eles possam compreender, Pai, o 4º nível de revelação da Bíblia, que eles possam aprender a linguagem espiritual da Bíblia, que eles possam, Pai, entender os textos, ter sabedoria para transmitir o ensino e que eles possam colher os frutos desse maravilhoso ministério. Abençoe cada aluno, cada professor, cada pastor, cada obreiro, cada irmão e cada irmã, em todos os ministérios, não só da Assembleia de Deus. Abençoe cada filho Teu, Pai, no Brasil e no mundo, que em tudo o Teu nome seja glorificado. E que estas bênçãos se transformem em saúde, alegria e prosperidade. Eu ordeno e profetizo milagres de ordem espiritual e de ordem física. Para a glória de Deus, Pai, a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Aleluia! Nós vamos entrar na nossa lição. O texto áureo nos diz assim, Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A grosso modo, esta lição, ela vai tratar da liderança da igreja. Nós vimos na lição passada que Deus não guia o seu povo sem líderes. Sem líderes. E é uma grande forma, eu fico observando o trabalhar de Deus, é uma grande maneira de Deus observar e medir, analisar a obediência das pessoas para com Ele, a submissão das pessoas para com Ele, a dedicação das pessoas para com Ele. Como assim, Rodrigo? Ele observa tudo isso através da liderança? Claro. Se uma pessoa não se submete ao seu líder, que vê, não obedece o líder que vê, não é dedicado em cooperar com o líder que está vendo, como é que vai obedecer, se submeter e ser dedicado a Deus que não vê? A Bíblia chega nesse aspecto mencionar a questão do amor. Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então se aplica perfeitamente não só o amor, mas a obediência, a submissão. E as pessoas que se submetem aos líderes, se submetem à liderança da igreja, aos pastores, aos ministros que Deus levanta, estas pessoas dão prova de submissão a Deus. Lembrando, irmãos, que o chamado de Deus é um convite amoroso, não é uma obrigação penosa servir a Deus. Quem amadurece na fé sabe o quão bondoso é o nosso Deus, um Deus justo, amoroso, e nós servimos a Ele, somos aqueles escravos de orelha furada lá do Antigo Testamento, que quando fechava o tempo que ele poderia sair da casa do seu Senhor, olha, já fiquei aqui trabalhando um bom tempo, alguns 7 anos,
e agora eu vou tocar minha vida. Dentro da nação sacerdotal de Israel, era a obrigação do Senhor liberar aquele escravo. E o escravo, que gostava do trabalho do seu senhor, porque era um senhor bondoso, justo, o escravo dizia, não quero ir embora, eu quero te servir, quero continuar aqui. E aí era a lei, furava a orelha do escravo, colocava um cutelozinho, e aí as pessoas olhavam, olha, um escravo de orelha furada, ele serve ao seu senhor voluntariamente com prazer. Nós somos assim, nós servimos ao Senhor voluntariamente com prazer e por isso entendemos que Deus não lidera o seu povo sem liderar, aliás, sem líderes que Ele levanta. E a obediência que damos a esses líderes demonstra a obediência que prestamos ao Senhor. Vamos aprender também aqui o significado da palavra ministro. Hoje a palavra ministro, ela tem uma conotação de atividade importante, relevante. E pela muita atividade, pelo muito campo ampliado da função, ou a função ampliada que tem um servo, um trabalhador, essas pessoas desenvolvem as atividades com louvor, com muita responsabilidade, e nos dias de hoje, a palavra ministro indica, revela alguém com grandes responsabilidades, de maneira que esta pessoa, responsável que é, acaba sendo muito honrada no meio social e também no meio eclesiástico. Então tem os ministros do evangelho, tem aí os ministros da política, no meio político, são pessoas com grandes funções. Hoje tem essa ideia, devido às grandes funções, se desempenhá-las com dedicação e responsabilidade e louvor, então essas pessoas receberão também, de acordo com a grande função, uma grande honra. Mas, nos dias da igreja primitiva, no primeiro século, a palavra ministro, ela não era vista com tamanho prestígio que é visto hoje. Por quê? Porque no grego, até você pode conferir lá em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem ministros, dispenseiros de Cristo, dos mistérios de Deus. A palavra ministro ali vem do grego uperetes, que significa remador do último porão. A pessoa mais simples que tinha em uma atividade de governo. Tinha os navios, a pessoa ficava escondida, longe da vista, e ele ficava lá no fundo do navio, remando, sem ser visto. Só que ele tinha uma grande importância para a atividade, seja do seu senhor, seja do governo, porque sem os remadores o navio não ia, não levava carga, não levava progresso, não trazia prosperidade. A função era muito importante, mas não era de grande prestígio social, porque não era visto. É tanto a palavra ministro, no latim, vem de minus, o menor, que serve alguém, que é subordinado. Então, essa ideia de não se exaltar, você acha que os ministros da época de Paulo se exaltavam? Não tinham do que se exaltar. Pelo contrário, é uma grande responsabilidade que eu desempenho, então eu preciso corresponder. Então eles tinham um sentimento de simplicidade, não querer se aparecer, nem se mostravam mesmo, não se exaltavam, porque sabiam que eram os menores. Porém, eram vistos como muito importante a função que desempenhavam. Eram vistos como pessoas muito importantes em suas funções. E o apóstolo Paulo, os cristãos do primeiro século, tinham consciência de que era grande a responsabilidade, tinha grande importância para com Deus, mas não tinha do que se exaltar. Não tinha. Até porque o Senhor Jesus ensinou, confere lá Mateus 18:4, até vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia comigo. É bom que você entenda e conheça quem é visto por Deus como uma pessoa grande. Confere lá, Mateus 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança e ser simples, pequeno, esse é o maior, é visto como alguém grande
aos olhos de Deus. Então não tinha motivos. O Senhor Jesus ensinou, ninguém queira se exaltar. E ainda, a palavra, devido à função, devido ao trabalho, que no grego tem várias palavras, irmãos. Tem doulos, para servo, diáconos, aquele que serve, leiturgos, aquele que trabalha em ofício público. Então, tudo está relacionado a trabalho. Tem que trabalhar, tem que ser responsável. Hoje, tem pessoas que levam para o outro lado, né? Hoje muitos querem ser ministro. Não, eu quero ser ministro do Evangelho, para sentar naquela cadeira lá. Ó. E não trabalha, essa pessoa é tola. É tola, vai pagar o preço. Porque vai prestar conta diante do Senhor Jesus e não vai ter o que prestar conta. Porque não vai corresponder. Porque ministro é trabalho. Então hoje a lição está fantástica, maravilhosa. Nós vamos ver aqui os ministros, os dons ministeriais que Cristo concede para a igreja. Vamos especificar aqui um por um. Tem 5 específicos, mas tem outras atividades relevantes também no reino, como o diaconato, os presbíteros, os diáconos. A lição muito edificante. Vamos acompanhando aqui conosco. Vamos lá. Nós temos a leitura bíblica em classe Efésios 4, do 11 ao 16, você vai aprender os ministérios que o Senhor Jesus... São trabalhos, tá? Até nessa lição aqui eu vou... Como as pessoas estão associando demais ministro com posição, com honra, com exaltação, eu vou nessa lição aqui usar a palavra e aconselho que você use também. Trabalhador. Tem que mostrar serviço. Ministro tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. Não tem que fazer corpo mole, não tem que se exaltar de nada, não tem que se vangloriar de nada, ok? Trabalhador. Vamos ver aqui as 5 áreas de trabalho que o Senhor Jesus abriu para a edificação do seu corpo. Objetivos da lição: apresentar a doutrina bíblica do trabalho sacerdotal, ministério sacerdotal, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes da nova aliança. Elencar os cargos ministeriais de trabalho instituídos na igreja primitiva e explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial, para o trabalho. E não estou dizendo que não deva ser honrado aqueles trabalhadores dignos, tá? Têm suas posições, estão à frente de grandes rebanhos, com dedicação, com responsabilidade, mostrando trabalho de verdade, devem ser honrados e considerados. Dá gosto de chamar de ministro alguém que realmente corresponde, ok? Então não é errado também honrar quem merece honra. A Bíblia chega a falar sobre isso, dai honra a quem merece honra. Então, questionário: como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança? Qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Já vou adiantar aqui para os irmãos. Esta lição de hoje está voltada à prática sacerdotal. Como no Antigo Testamento os judeus achavam, e foi pedido, era um tempo, para que somente a tribo de Levi exercesse o ministério sacerdotal, os judeus então, ninguém fazia trabalho sacerdotal, somente a tribo de Levi. Ok. Com a nova aliança, o plano, nós vamos entender aqui, a nossa lição ficou fantástica, o plano de Deus, depois da queda, era voltar a ter relacionamento pessoal e íntimo com o ser humano. Mas como o ser humano perdeu essa comunhão com Deus, Deus então proveu mediadores, que é o trabalho dos sacerdotes. Então levanta uma pessoa que vai mediar o relacionamento de Deus com o povo, porque o povo perdeu essa dignidade, não queria, muito pecado. Então Deus capacitava, separava pessoas, a função do sacerdote é essa. Mas a intenção de Deus era acabar com essa mediação, de maneira que cada ser humano possa ter intimidade com o Senhor Jesus. É por isso que o véu do templo se rasgou. Hoje qualquer um pode chegar diante do Santo dos Santos, que representa os céus, a habitação de Deus, e falar com Deus com ousadia diante do trono da graça. Vamos ver os textos aqui. Então esse era o projeto de Deus. Só que nós vamos ver
que começa a igreja primitiva, depois vem a igreja imperial, a partir do quarto século, e na igreja imperial, infelizmente, eles acharam que só alguns poderiam mediar entre Deus e os homens, que eram somente os líderes da igreja. E a igreja ficou quase 1.200 anos, os cristãos ficaram quase 1.200 anos achando que não poderiam ter intimidade com Deus. E aí vem alguém e promove uma reforma e o povo passa novamente, isso aconteceu lá no século XVI, passa novamente a entender que cada um pode ter intimidade com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, ler a Bíblia e assim por diante. A lição vai trazendo aqui uma pequena história mostrando que hoje, no sentido de ter intimidade com Deus, todos podem ter intimidade com Deus. É por isso que nós somos sacerdócio real. Todos podem chegar diante de Deus para conversar, coisa que era só no Antigo Testamento era só o sacerdote e o sumo sacerdote, tá? Só a tribo de Levi e o sumo sacerdote. Mas hoje todos podem chegar diante de Deus. A lição fala sobre isso. E nesse ministério, nesse trabalho sacerdotal, nesse trabalho de oficializar, de se envolver com aquilo que é sagrado, hoje a igreja tem pessoas que coordenam o trabalho do sagrado, que são os ministros que o Senhor Jesus, as frentes de trabalho que o Senhor Jesus concedeu para a igreja. E nós vamos falar aqui de 5 ministérios, ok? Então, qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal? Que todo mundo pode ter intimidade com Deus. Todos os crentes. Cite os 5 ministérios de Efésios 4:11. E lembrando que quando você ouvir falar de ministério, frentes de trabalho, viu? Não existe ministério sem trabalho. Segunda lição, qual a distinção entre o ministério de profeta e o dom de profecia? Muito bom isso aqui. Quais as naturezas da qualificação ministerial? Natureza moral e social, né? Vamos lá? Introdução. Aprenderemos nesta lição que todos os cristãos fazem parte do sacerdócio real perante Deus, em favor do mundo. Contudo, apesar de todos fazerem parte desse sacerdócio, nem todos recebem os dons ministeriais de Cristo para servir a igreja em áreas específicas. Vamos aprender isso também. Todos podem ter comunhão com Deus, pastor Rodrigo? Todos. Todos podem chegar diante do trono da graça, lá no Santo dos Santos? Todos. Todos são sacerdócio real, nesse sentido de poder ter intimidade com Deus? Todos. Mas nem todos podem ter funções específicas entre os cristãos. Por quê? Porque há, da parte do Senhor Jesus, um critério de unção e capacidade para o desempenho de certas funções. E aí é por isso que Paulo diz, cada um fique na posição que foi chamado. E nós já falamos em relação ao corpo, que a igreja é o corpo de Cristo. Todos os órgãos são importantes, mas sabemos que existem órgãos que desempenham um papel um pouco mais importante, como o coração, cérebro, intestinos, rins e assim por diante. Ok? Vamos para frente? O ministério sacerdotal de todo crente, o sacerdócio no Antigo Testamento. Preste bem atenção, redobre a tua atenção, que isso aqui é uma interpretação fantástica. Depois da queda da humanidade, todos os seres humanos perderam a comunhão e o perfeito relacionamento com Deus. Contudo, Deus, em sua misericórdia, proveu uma forma de se relacionar com os homens e por isso levantou os sacerdotes para que estes fossem a mediação entre Deus e os homens. Você encontra isso lá em Hebreus 5:1. O sacerdote é escolhido dentre o povo a favor do povo. Letra B. A palavra sacerdote vem do latim sacer mais dos, que significa dom sagrado. No hebraico, a palavra tem origem no termo Cohen, e significa oficiante principal. Letra C. No princípio, agora aqui uma breve história do sacerdócio. No princípio, cada pessoa exercia o seu sacerdócio diante de Deus. Sempre foi a vontade de Deus que cada um tivesse intimidade com ele. Aí você vê isso lá em Gênesis 4, 3 e 4. Abim, aliás, agora eu juntei a palavra Abel e Caim, né? Abim. E estão falando muito da Abim no Brasil aí, né? Vamos lá, descontração aí. Abel e Caim. Alguns dizem que não.
Abel e Caim estavam como cabeças das suas famílias, oferecendo sacrifício pelas suas esposas e filhos. Eu não vejo dessa forma, irmãos. A respeito, outros pareceres. Mas, se na época de Abel e Caim, o cabeça oferecia o sacrifício por toda a família, eles não deveriam oferecer porque ainda moravam com Adão. Estavam juntos. Só depois que Caim matou Abel é que Caim se afasta do seu pai. Então, se fosse realmente só o cabeça das famílias oferecer sacrifício por suas famílias, seria Adão oferecendo sacrifício pelos filhos. E isso não aconteceu. Eles moravam juntos. Como o caso de Abraão, que oferecia por eles, Isaac oferecia, etc. Jacó. Mas ali no caso de Abel, Caim, era um sacrifício pessoal que eles estavam oferecendo. E a Bíblia nem menciona nada que eles estavam oferecendo por suas famílias. Nós sabemos que lá na frente, trouxe a história aqui, a partir de Noé, é que começou a ser realmente o patriarca oferecendo sacrifício por suas famílias. Mas preste atenção, anote aí. No princípio, cada pessoa exercia o seu sacerdócio diante de Deus, conforme Gênesis 4, 3 e 4, que era o que Deus queria, que cada ser humano se relacionasse com ele. E estava ali Abel e Caim morando com Adão juntos, no mesmo local, e os dois oferecendo por si. Ok. Como houve o assassinato, aquela frustração, pararam de invocar o Senhor, cessou os sacrifícios, cessou esse negócio de ir se apresentar diante de Deus, só depois do nascimento de Sete, diz a Bíblia, voltaram a invocar o nome do Senhor, mas depois, anote aí, depois de Noé, o sacerdócio passou a ser exercido pelo chefe da família, chamado de patriarca, conforme Gênesis 8 e 20, você vê Noé oferecendo sacrifício, depois saíram da arca, e Abraão, você vê lá em Gênesis 12 e 8, oferecendo também o sacrifício. Aí Jó e Melquisedeque foram os primeiros sacerdotes comunitários. Você vê Jó 42 e 8, apesar de não ter sido Jó que imolou, sacrificou, a Bíblia fala que os homens, seus amigos, trouxeram os animais, e Jó nem podia mesmo. Só depois que Jó está orando que ele foi curado, então ele estava inabilitado para imolar. Jó oferecia pelos seus filhos, eram patriarcas. Lembra que depois de Noé surge a figura do patriarca oferecendo por toda a família? Antes de Noé, o desejo de Deus era que cada um tivesse intimidade com Deus e oferecesse o seu sacrifício. Nós vemos Abel e Caim. Como eu disse, respeito, alguns acham que eles estavam oferecendo por suas famílias, eu não vejo dessa forma. Como eles moravam com Adão, era para Adão estar oferecendo por eles. Mas não. E aí depois de Noé surge a figura do sacrifício patriarcal, e aí Noé, Abraão, etc. Só que sacerdote comunitário, Jó e Melquisedeque foram os primeiros. A Bíblia diz que os amigos de Jó trouxeram, imolaram, e Jó intercedeu por eles. Isso é uma intercessão comunitária. Então, quando Jó está orando, ele é curado. E Melquisedeque também era sacerdote comunitário. E aí Abraão foi lá, devolveu os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque tem gente que acha que era uma figura enigmática, espiritual. No sentido espiritual, que a Bíblia tem a linguagem espiritual, que é o quarto nível de revelação da Bíblia, no sentido espiritual, Melquisedeque é uma figura de Cristo. Mas Melquisedeque foi um homem literal. Porque a Bíblia diz que ele era rei de Salém. Salém era Jerusalém, a cidade está lá até hoje. Então ele existiu. Tá? E quando o escritor aos Hebreus está dizendo não teve início de dias e nem fim de dias, está falando que, assim como Deus escolheu Melquisedeque para ser o sacerdote, e ninguém sabe quando que nasceu e quando que morreu, não tinha descendência, o que ele estava querendo dizer? Não era da tribo de Levi. Da tribo de Levi tem genealogia, tem origem, quando nasceu Levi, os descendentes. Melquisedeque não. Ninguém sabe a sua origem, não era da tribo de Levi e Deus escolheu. Então, da ordem de Melquisedeque, Jesus era da tribo de Judá. Eles estavam questionando o sacerdócio do Senhor Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus
compara Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque, que não era da tribo de Levi, ninguém sabe a sua origem, quando que nasceu, quando que morreu, mas as pessoas já levam para o outro lado. Não, daí por causa disso, não, ele era uma figura enigmática, espiritual, não era um ser humano. Não, irmãos, literalmente era um homem, sim senhor. Mas respeito quem pensa diferente, tá? Porque ele era rei de Salém, a cidade está lá até hoje, e ele existiu. E eu entendo perfeitamente a linguagem dos escritores aos Hebreus ali, comparando, dizendo simplesmente que assim como Jesus, que Melquisedeque não era da tribo de Levi, Jesus da tribo de Judá, mas Deus escolheu e pronto, sacerdote de todos. Então Jó e Melquisedeque foram os primeiros sacerdotes comunitários, está lá em Jó 42:8 e Gênesis 14:18 e 19, e tudo isso apontava para o sacerdócio tribal de Arão e sua tribo, conforme Êxodo 28:1, e de Israel para com as nações, conforme Êxodo 19:6. Então aqui está o breve relato da história sacerdotal no Antigo Testamento. Desde Caim e Abel, nessa época eles tendo intimidade, oferecendo seu sacrifício para Deus, depois houve o assassinato e tal, depois de Noé, vem ali o patriarca oferecendo para suas famílias, daí vem Jó, Abraão, etc. E Jó e Melquisedeque eram os primeiros sacerdotes comunitários, e depois tudo isso apontava para o sacerdócio tribal de Arão, teve ali a tribo de Levi separada, e também Israel para com as nações. Tá, agora vamos para frente que tem mais ainda. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, letra A, B e C. Visto que Deus pretendia se relacionar com os homens por meio de um sacerdote, todo o sacerdócio do Antigo Testamento apontava para Cristo e seu sacrifício perfeito. Então tudo era uma tipologia apontando para o mediador excelente. Em resumo, era como se Deus estivesse dizendo: eu, apesar do homem ter pecado, ter me abandonado minha vontade, eu quero me relacionar e ter intimidade novamente. Então eu vou escolhendo pessoas para que essa pessoa faça uma ponte entre eu e os demais. Quero que o ser humano entenda que eu quero me relacionar novamente, de forma íntima. E Deus foi trabalhando, levantando sacerdotes, e o povo foi crescendo. Daqui a pouco já tinha o sacerdócio tribal, Arão, sua tribo, e Israel já servia de sacerdócio para o mundo. Mas Deus, com a intenção, tudo isso apontando, haverá um que será levantado, que será o mediador. Por isso que Paulo diz, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então Jesus é o sumo sacerdote por excelência. E é tanto que é o único que está à direita de Deus. Então, anote aí, letra B. A igreja, vamos entender algo aqui agora, como corpo de Cristo, foi constituída por ele, como sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Cada cristão, como um sacrifício vivo, pode chegar diante do trono da graça, pois por isso o véu foi rasgado. Sabe a introdução que eu dei lá no início? Os slides vão mostrando aqui agora, com imagens, tá fantástico. Confere lá Romanos 12:1, Hebreus 4:16, também Hebreus 10:19 e 20, Marcos 35 e 38, que o véu se rasgou. O que é isso? Letra C. Hoje os cristãos oferecem sacrifícios de louvor, intercessões em oração. Então, aqui essa parte, em relação ao sacerdócio do Novo Testamento, todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento apontava para a mediação perfeita em Cristo. Como a igreja é o corpo de Cristo, Cristo deixou a igreja como sacerdócio real. Por duas finalidades, ou para duas finalidades. Primeiro, ensinar o mundo que cada ser humano pode ter intimidade com Deus, se aproximar de Deus em oração. É nesse sentido que nós somos sacerdócio real. E também mostrar ao mundo que Deus deseja se relacionar com todos por meio de Cristo, sumo sacerdote, que tem condições para remir o pecado da humanidade. Por isso que ele é a justiça de Deus. Então, no Novo Testamento, nós somos sacerdócio real. E nesse sentido aqui, todos podem oferecer sacrifício de louvor,
sacrifício de intercessão, a nossa própria vida separada já como sacrifício vivo. Essa palavra sacrifício vivo significa que um animalzinho já em vida já era separado para ser imolado no futuro ao Senhor. Então ele era considerado um sacrifício, só que vivo. Estava vivo ali, mas já era separado para ser oferecido ao Senhor. E hoje nós somos esse sacrifício vivo, vivemos separado para uso exclusivo de Deus. Vamos para frente. 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Aqui vai apontar, irmãos, aqui a intenção desse tópico é ensinar que cada crente pode se relacionar intimamente com Deus, cada cristão. Por isso que nós somos sacerdócio real. Tá? Mais à frente nós vamos ver que tem funções específicas dentro desse sacerdócio. E nem todos podem ter essas funções específicas. Mas se relacionar com Deus intimamente, ninguém precisa de mediador. Cada um pode se aproximar diante de Deus. E aí surge a necessidade de falar sobre a história e mostrar que os cristãos, por quase 1.200 anos, não estavam acreditando que poderiam se relacionar com Deus. Presta atenção, letra A e letra B. Visto que a Igreja Católica interpretou que o Papa é o sucessor de Pedro, tá? Conforme Mateus 16 e 18, eles interpretaram assim, né? Jesus disse: tu és fragmento. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nós temos plena convicção que Pedro é um fragmento, rocha é Cristo, ele é a rocha. Então está dizendo que a igreja seria edificada sobre Jesus. Dá a impressão que Jesus está falando as duas expressões referindo-se a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Alguns pensam que sobre Pedro a igreja foi edificada. E não, de forma alguma. Alguém até usa edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Não, irmãos. Essa expressão edificada sobre o fundamento dos apóstolos significa que foi por causa dos apóstolos que a igreja teve uma expansão. No que diz respeito à expansão da igreja, os apóstolos realmente foram fundamentais. Mas a existência da igreja não foi feita sobre as pessoas, os apóstolos. Foi Cristo que tornou a igreja real na existência. Mas preste atenção. Visto que a Igreja Católica interpretou que o Papa é o sucessor de Pedro e que somente os líderes da Igreja Romana podem oficiar o sacerdócio, os cristãos ficaram aproximadamente 1.200 anos sem ler, sem interpretar as Escrituras, sem participar da liturgia do culto, sem acreditar em um relacionamento pessoal com Deus. Quase 1.200 anos. Triste, né? A partir de 325 depois de Cristo, começou o catolicismo, foi até 1517, quando em 31 de outubro, Martim Lutero pregou, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha nada, então as notícias da comunidade eram colocadas aonde? Aonde? Na porta das igrejas. E Martim Lutero, junto a outros avisos que já tinha ali para a comunidade, foi lá e colocou 95 teses de que o justo viverá da fé. Esse versículo falou com ele, Romanos 1,17. Aqui, ó. Somente através da reforma promovida por Martim Lutero em 1517 é que os cristãos passaram a ter contato com a Bíblia e, aos poucos, tendo envolvimento com a liturgia do culto e liberdade para se relacionar pessoalmente com Deus. E caiu por terra aquela visão de que só os líderes da igreja romana podem interpretar a Bíblia e podem falar com Deus. O povo leigo, simples, não tem essa condição. Isso é uma má interpretação trágica. Por isso que os cientistas, os iluministas dizem que esse período que a igreja tinha poder político foi um período de trevas, de raciocínio, trevas de intelectualidade. Por isso que surge o movimento iluminista a partir do século XVII, século XVIII. Por quê? Porque eles entendiam que a mente estava sendo iluminada, as pessoas estavam saindo debaixo do jugo da igreja. E, na verdade, foi a reforma protestante que mudou o mundo, irmãos. Claro que não foram os
Reformadores que semearam na sociedade desacreditar de Deus e etc. Na verdade, um dos maiores problemas, já ensinei isso em lições passadas e outros trimestres, um dos maiores problemas quando surgiu a palavra ateu foi por causa da peste negra, a partir do século XIV, do século XV principalmente, que matou milhões de pessoas e a igreja dizia que tinha o poder de representar Deus na terra e a igreja não pôde fazer nada e milhões de pessoas morreram. Então, a partir da peste negra, muita gente deixou de acreditar em Deus. E aí depois houve a Reforma Protestante e as pessoas de fora interpretaram que não precisa de igreja. Só que foram ao extremo, né? Aprendemos na lição passada dos extremos? Foram ao extremo. Não precisa de igreja e não precisa de Deus. Esse foi o problema. Então, os reformadores nunca disseram que o ser humano não precisa de Deus. Não é isso. Mas aqui está uma história da questão do sacerdócio universal. Cada cristão pode se relacionar intimamente com Deus. Ok? Visão geral, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Parte 2, é mais curta. Estrutura ministerial do Novo Testamento, o ministério quíntuplo. Vejamos os ministérios deixados por Cristo para o aperfeiçoamento, desempenho e edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4, 11 e 12. Eu coloquei aqui, tá? A finalidade do Senhor Jesus abrir frentes de trabalho. Cada vez que você ouvir a palavra ministro, é trabalho, viu? Ministro não é regalias. Ministro não é vida boa. Não, tem que tirar essa ideia. Mas, em contrapartida, ministro que é dedicado merece ser honrado. Mas muitos aí que só querem o título, tem que tirar isso do nosso meio. Vamos lá. Vejamos os ministérios deixados por Cristo para o aperfeiçoamento, desempenho e edificação do corpo. E aqui já abre um parênteses, anote aí. Tem gente que não quer se submeter a pastor, não quer congregar, etc. Não existe aperfeiçoamento cristão, desempenho cristão e edificação dos cristãos se os mesmos cristãos não forem ministrados pelos líderes que Deus levanta. Não existe. A forma de aperfeiçoar, de promover desempenho e de promover edificação é através dos líderes que o Senhor Jesus levanta. Está aqui. Letra A. Apóstolo. Vamos aprender aqui. Ou apóstolos. Existe na Bíblia os apóstolos, por isso que eu digo, irmãos, não está isso aqui na lição, tá? Então, anote aí, preste bem atenção. Existe na Bíblia os apóstolos posicionais que viram Jesus e foram escolhidos para darem início ao fundamento da expansão da igreja. É nesse sentido que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Eles foram os responsáveis pela expansão da igreja no mundo. Foram mesmo. Vamos lá. Existe na Bíblia os apóstolos posicionais que viram Jesus e foram escolhidos para dar início ao fundamento da expansão da igreja. E ainda foram honrados, é nesse sentido que eles são apóstolos posicionais, porque foram colocados numa posição que ninguém mais foi nem será no mundo. Qual é a posição que eles foram colocados? De serem as pessoas pelos quais os seus nomes estão nos fundamentos dos muros da cidade da Nova Jerusalém. Anote aí. Ainda foram honrados com seus nomes nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e 14. Por eles terem sido os responsáveis pela expansão da igreja no mundo, Jesus colocou eles na posição honrada de serem os homens cujo qual seus nomes estão nos fundamentos, 12 fundamentos dos muros da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que os nomes dos 12 apóstolos estão nos fundamentos do muro. Então, essa posição, não existe mais apóstolo posicional. Não existe. Agora, anote aí. Letra B. Existem os apóstolos funcionais. O que é?
onde Deus capacita para fundar igrejas e expandir o reino de Deus na terra ainda nos dias de hoje. Qual é a função de um apóstolo? A palavra apóstolo, do grego apóstole, que significa enviado para fundar igrejas, para abrirem trabalhos, para apacentarem rebanhos. Existe ainda esses apóstolos? Existe. O apóstolo Paulo foi um, Barnabé foi outro. Confere lá 1 Coríntios 15, 8 e 9, Atos 14 e 14. E hoje, se existe homens abrindo igrejas, desbravando lugares onde não tem igreja, expandindo o reino de Deus, são apóstolos. Tem até um livro, Apóstolo dos Pés Sangrentos. Homens que foram enviados com essa característica, fundar igrejas. Tá? Então, pastor Rodrigo, e o apóstolo Valdomiro, e o apóstolo Hernandes, olha, irmão, se eles estão fundando igrejas, etc e tal, amém, pode até ser considerado apóstolos, mas na mesma posição que os 12, ninguém. O que é que eles são? Apóstolo funcional, tem a função de fundar igrejas e etc, mas não tem a mesma honra dos 12 posicionais, ok? Porque só os 12 têm seus nomes nos muros da Nova Jerusalém. Aleluia! Então, aos demais apóstolos do Brasil e do mundo, ouço aqui o pastor Rodrigo Gomes, baixe um pouquinho a crista, porque ninguém está em pé de igualdade, nenhum outro apóstolo no mundo hoje está em pé de igualdade dos 12 que viram Jesus. Até porque, para ser um daqueles 12 posicionais, que foram honrados eternamente, seus nomes estão lá no muro, a condição para escolher Matias, Pedro deixou bem claro, que acompanhou esse ministério desde o batismo de João, que viu Jesus. E aí pode tomar lugar com esses 12, entre os 12. E aí foi escolhido Matias. Então o próprio Pedro disse, desde o batismo de João até quando ele foi assunto aos céus, que viu Jesus. Aí pode tomar lugar nesse ministério. E aí Matias viu, então, que viu Jesus, ninguém mais viu. E aí foram colocados na posição de apóstolos posicionais, ok? Agora tem apóstolos funcionais que nem chega perto, não estão de forma alguma em pé de igualdade com os 12. Então, se tem algum apóstolo no mundo, saiba, meu filho, que você é só um apóstolo funcional e tem que trabalhar e muito, tá? Para ser considerado apóstolo. Tem que desbravar. Tem gente aí que aluga uma salinha numa praça aí de uma grande cidade e fica ali, não sai para lugar nenhum, não evangeliza ninguém, não desbrava lugar nenhum, não envia missionário para lado nenhum, não funda igreja nenhuma e bate no peito e diz, eu sou apóstolo. Vai pagar o preço, vai ter que prestar conta de um ministério que não tem. Quero só ver. Né? E vamos ver, que a gente vai estar do lado do Senhor Jesus naquele dia. Agora, o ministério quíntuplo ainda, profeta, letra A, B e C. O ministério de profeta, com estilo de vida isolada, como no Antigo Testamento, terminou com João Batista, conforme Mateus 11 e 13. Confere lá que a Bíblia diz, deixa claro. Ali foi, todos os profetas profetizaram, quando a Bíblia diz até João Batista, é que aquele estilo de vida até João Batista, acabou. De João Batista para frente, não teria mais o mesmo estilo de vida isolado, tá? Porque os profetas no Antigo Testamento viviam isolados. Quando aparecia, o povo já tremia. Agora presta atenção. Letra B. Depois de João Batista, os profetas do Novo Testamento ainda existem. Os profetas do Novo Testamento convivem com a igreja. Aqui, eu vou abrir um parênteses aqui que vai doer no lombo de alguém aí. Pera lá. Espero que não esteja ninguém assistindo e que isso não sirva de exortação, né? Mas se for a exortação quando é de Deus, ela é boa. Presta atenção. Depois de João Batista, os profetas do Novo Testamento convivem com a igreja e fazem parte da liderança da igreja. Confere lá Atos 13, 1. E o que significa, pastor Rodrigo? A Bíblia diz lá que tinha na igreja pastores, profetas, mestres, tinha profetas, mestres, estavam ali, né, em Antioquia. Foi a primeira igreja
a organizar departamentos, ter uma boa estrutura de frentes de trabalho, com sustento de missionário inclusive. E a Bíblia diz que os profetas estavam congregando. E outra coisa, aparece o profeta do lado dos mestres. Significa que profeta aprendia com os mestres. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, tem um tsunami de pessoas hoje, pós-modernidade, século XXI, que dizem que são profetas, não congregam em lugar nenhum, não frequentam escola dominical, não aprendem com os mestres, não frequentam o culto de ensino e batem no peito e dizem que são profetas. Vão pagar o preço. Vai ter um acerto de conta com essa gente. Porque o genuíno e verdadeiro profeta do Novo Testamento, a Bíblia mostra onde é que ele está. Está na igreja e junto com os mestres, aprendendo por eles. Então, redobre a tua atenção quando você ouvir alguém, eu sou profeta. Uma vez um rapaz falou para mim, por que o senhor não vai? E está desviado hoje. Por que o senhor não vai na escola dominical? É porque eu sou profeta. Sábado para domingo eu amanheço no monte. E aí, daí lógico, eu não tenho, hora a noite toda, eu não tenho condição de ir na escola dominical. E aí o que aconteceu? Traiu a esposa, adulterou com uma, com outra, teve já não sei, acho que 4, 5 mulheres e está desviado. Tá aí, ó. Profeta do Novo Testamento. O lugar dele é na igreja, ao lado dos mestres. Confere ali, irmãos, por favor. Vamos ler comigo Atos 13:1, para ter a real interpretação. Profeta isolado, que não convivia com ninguém, foi até João Batista. Depois, não. O lugar do profeta é onde? É na igreja, aprendendo com os mestres. Olha aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aonde? Na igreja. Onde é que estava o profeta? Do lado do mestre. Fazendo o quê? O mestre ensinava. Nós vamos aprender hoje aqui. Então, meus irmãos, ministério de profeta, temos que tomar cuidado. Tem mais informação importante aqui. Olha só. Não podemos confundir ministério de profeta com o dom de profecia. Qual é a diferença, pastor Rodrigo? Simples, anote aí. Quem tem o ministério de profeta tem liderança entre os cristãos. Confere lá Efésios 4, 11 e 12 e o próprio Atos 13:1. Havia na igreja, a Bíblia está falando dos líderes que estavam ali, profetas e mestres. Profeta, para realmente dizer, sou profeta, tenho um ministério. Na verdade, quem é profeta não fala de si próprio, né? É o povo que reconhece, é o ministério que reconhece. Mas, vamos supor que o ministério esteja indicando, esse ali tem o dom ministerial de profeta. Esse profeta está congregando, está aprendendo com os mestres e esse profeta é um líder. Ele está à frente do rebanho, em alguma área da igreja. Inclusive hoje muitos pastores que têm um ministério duplo. E é possível que uma pessoa possa ter os 5 ministérios. É possível sim. Possa ser profeta, porque hoje muitos pastores que estão ensinando, pregando, eles estão profetizando. E coisas tremendas estão profetizando. Então é possível que uma pessoa possa exercer os 5 ministérios. Isso possa estar na vida da pessoa. Mas profeta está relacionado à liderança. Agora, quem tem, mas quem não tem liderança entre os cristãos e profetiza, apenas tem o dom de profecia. Conforme 1 Coríntios 12 e 10, que é um dom do Espírito. Se ele não tem uma liderança entre os cristãos, mas profetiza, ele tem o dom de profecia. Não pode dizer, só porque profetiza, eu sou profeta. Isso é uma responsabilidade muito grande, hein? E o que vai acontecer, pastor Rodrigo? A pessoa vai ter que prestar conta de um dom que não tem. Você não vivia dizendo que era profeta, que tinha um ministério de profeta? Cadê os frutos? Mas você tinha apenas o dom de profecia, meu filho. Então tu vai ter que prestar conta, está em falta. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Então, aprenda certo. Se você profetiza,
você não tem uma liderança expressiva entre o povo de Deus, não está entre os líderes do rebanho, você tem o dom de profecia. Não é vergonhoso, mas longe de mim, irmãos. Tem gente que diz, não, eu não posso me rebaixar, não posso reduzir a minha categoria. Eu profetizo, mas se eu dizer que eu não sou profeta, daí eu estou me rebaixando. Ah, é assim, é? Não quer se rebaixar? Misericórdia, irmãos. Isso vai dar problema lá no final, hein? Pode escrever o que estou falando. É melhor ser humilde. Não. Eu tenho apenas o dom de profecia. O povo erra por falta de conhecimento, irmãos. O povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia está ensinando aqui a diferença de quem tem o ministério de profeta e quem tem o dom de profecia. Os profetas eram sempre vistos como líderes do rebanho, entre o povo, diante do povo. E quem profetiza, que não tem expressão de liderança, ele tem o dom de profecia. Simples assim, não diminui ninguém. Nós temos que ficar na posição que fomos chamados. Simples assim, vai ser melhor. Evangelista. Letra A, B e C. Vamos lá. Os evangelistas geralmente estão anunciando a palavra entre as almas e podem ainda anunciar para grandes massas. Confere lá Atos 21 e 8, também capítulo 8, versículo 5 e versículo 29, e também Lucas 5 e 4. O evangelista é aquela pessoa que está sempre em contato com as almas, sempre. E o evangelista, irmãos, é um dos únicos ministérios que não há necessidade nenhuma, Deus não deixou isso, até porque falta evangelista e precisa de mais evangelistas. O evangelista, ele pode ter posição de destaque ou não. Não. Pode estar entre os líderes, mas pode estar entre o povo. Ele pode receber o dom ministerial de evangelista. E é só a questão do ministério, poderá no futuro reconhecer ele ou não, né? Mas se não reconhecer, eu conheço pessoas, irmãos, eu conheço um presbítero que ele é um genuíno evangelista. Eu conheço um diácono que ele tem o dom de evangelista. Porque estão sempre, qual é a maior característica? Ele vai em busca das almas, ele vai. Filipe, desceu para Samaria. E o Espírito Santo chega naquele carro, chega no etíope. E a Bíblia depois, ele era diácono. E já tinha o dom de evangelista. Depois a Bíblia mostra que foi reconhecido. Está lá em Atos 21 e 8. Filipe, o evangelista. Porque estava sempre em contato com as almas. Então eu conheço vários irmãos que têm esse dom e não necessariamente possuem uma posição de destaque. Estão entre o povo. E tem também o evangelista que pesca com anzol, está no Uber, no ponto de táxi, na fila do SUS, no mercado, está pescando com anzol. E tem o evangelista que Jesus falou lá, ide ao mar alto, pesca com rede, né? Jimmy Swaggart, quem lembra? Billy Graham, Reinhard Bonnke, cultos com 1 milhão de pessoas lá na África, são evangelistas que pescam com rede, grandes trabalhos. Pastores e mestres, letra A e letra B. Aliás, evangelista é só letra A. Pastores e mestres, letra A e letra B. Os pastores têm o árduo ofício de apacentar as ovelhas, conforme Hebreus 13:7, e são os que mais conhecem as ovelhas. Dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, quem que mais conhece as ovelhas? Os pastores. Por quê? Porque conforme Hebreus 27 e 23, eles têm que procurar conhecer o estado das ovelhas. O pastor, eu louvo a Deus, irmãos. Olha, se não tivesse o ministério de pastor, quantas ovelhas precisam muito se aconselhar e procura o pastor, e o pastor aconselha, e o pastor intermedia, e o pastor media, e o pastor resolve, ajuda e conhece a vida. Então quem mais conhece as ovelhas é o pastor. Isso é fantástico. Mestres. Os mestres são protetores da verdade, defendendo a igreja contra as heresias. Agora eu louvo a Deus também pela vida dos mestres, irmãos. E os pastores devem muito aos mestres. Por quê? Anote aí. Os pastores são protetores da verdade. Aliás, os mestres são protetores da verdade, defendendo a igreja contra as heresias. E ainda, o que eles fizeram muito e fazem, os mestres, que
praticamente todos os pastores devem muito nesse sentido. O quê? Eles promovem o amadurecimento dos cristãos por meio do desenvolvimento doutrinário. Tá? Hoje, todas essas bíblias de estudo que existem aí e todas as organizações doutrinárias, as principais doutrinas da Bíblia, que os pastores pegam, assim, entendem, a doutrina da salvação, né? O credo da igreja, nós cremos em Deus, único Deus, nós cremos na Trindade, nós cremos no pecado universal. Quem é que fez a organização dessas doutrinas? Quem é que organizou todo este conhecimento que existe hoje, com as doutrinas bem organizadas, para que todo mundo abra a Bíblia, inclusive os pastores, e apacente o rebanho? Os mestres, irmãos. Eles promovem o amadurecimento dos cristãos por meio do desenvolvimento doutrinário e a organização do conhecimento. Então hoje, irmãos, um dia um rapaz falou assim para mim, eu não faço teologia porque teologia é do diabo. Daí eu falei, é do diabo? Você ama essa tua Bíblia que você tem na mão? Amo. Pois ela está tão bem organizada assim, tão bem estruturada, com explicações, com estudos, com análises, porque foram os mestres que estudaram teologia, receberam o dom de Deus para organizar todo esse conhecimento que está na tua mão aí. Ó. E aí você está falando mal da teologia. Deus levantou os mestres, e falei para ele, lá em Efésios 4, 11 e 12. Aí ele não sabia, pediu perdão, se ajoelhou no meio da rua e pediu perdão. Me perdoe, eu não sabia. Digo, não. A teologia não tem culpa. A teologia é a mãe das ciências. Não tem culpa dos escândalos de alguns teólogos. Agora eu vou culpar o direito por causa que um advogado deu mau testemunho? Agora eu vou detonar com a medicina por causa de um erro de um médico? Então eu vou amaldiçoar a teologia por causa do escândalo de um que se dizia teólogo? Pelo amor de Deus, irmãos. Então nós temos que ter muito respeito pela teologia, que é a mãe das ciências, ter muito respeito pelos mestres e pelos teólogos. Me perdoe a expressão, irmãos, me perdoe a expressão, mas tem muitos cristãos, pastores inclusive, que são ingratos ao trabalho dos mestres. Ingratos. Falam mal, etc., não valorizam, mas hoje todo o conhecimento organizado que está na mão de todo mundo, graças ao dom ministerial de mestre. É por isso que Paulo fala para Timóteo, em Timóteo 5,17, que os mestres deveriam ser considerados com duplo salário. Porque desde os dias de Paulo eles estavam ali organizando, os próprios apóstolos, que tinham esse dom também, nós vamos trabalhar aqui na palavra, para interpretar as escrituras, para organizar o conhecimento para o povo. Romanos 12, 7 fala desse dom, tem que haver dedicação, é muita dedicação. E 1 Timóteo 5,17, nós devemos honrar os mestres e ainda na época era considerado com duplo salário, porque trabalhavam e muito para interpretar, para organizar. E hoje tudo isso aqui que você está vendo, ó, que muita gente se delicia, é Bíblia de estudo, é comentário bíblico, são livros e etc. Todo mundo quer fazer pesquisa, cada livro que você pegar na mão é obra de um mestre que está organizando o conhecimento para você. Então, mais respeito com os mestres, todo aquele que ensina a palavra do Senhor Jesus. Vamos para frente? O serviço de diáconos e presbíteros. No Novo Testamento, tanto o verbo diaconeu como o substantivo diaconia aparecem 71 vezes no Novo Testamento e tem o sentido de servir o povo de Deus e atender às diversas necessidades, com voluntariedade e dedicação. Esse dom se manifesta por meio do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa está cheia do Espírito Santo, aceitou Jesus, já vem o Espírito Santo morar e traz o fruto. A pessoa busca capacitações sobrenaturais, recebe os dons sobrenaturais, é batizado no Espírito Santo, pode se manifestar esse dom de servir. Servir é um dom. Qual é a maior característica? Voluntariamente se dedica. Confere lá Atos 6, 1 ao 7, Romanos 12, 7 e 8. E presbítero. O termo presbítero vem do grego presbíteros e ocorre 66 vezes no Novo Testamento. Esse termo diz respeito aos anciões ou os homens mais experientes na fé. Nos dias do apóstolo Paulo, primeiro século, estava relacionado mesmo aos anciões. Cabelos brancos, homem maduro.
mas hoje está relacionado, sem dúvida nenhuma, tanto a homens de idade já avançada, como pessoas maduras na fé. Experientes na fé, que servem como supervisores da obra de Deus e muitas vezes pastoreavam, inclusive, o rebanho do Senhor. E pastoreiam, conforme Atos 14, 23 e Atos 20 e 17. Então, a lição trouxe também esses ofícios de diácono para servir voluntariamente, se desprende, ajuda, é generoso, socorre, ampara, doa, é liberal, no sentido de ofertar, é um dom. E o presbítero, que era visto no mundo antigo como socorro, o mais experiente, supervisionava, cuidava, inclusive apacentava, como Pedro disse, eu sou presbítero convosco. Né? Vamos para frente? E sinceramente, irmãos, hoje quem é pastor, quem é um ministro do evangelho, ele nunca pode deixar de ser diácono, ser servidor. O diácono, servir a palavra, né? Sempre pronto a servir. E o presbítero também. Ele é aquela pessoa que está sempre cuidando, ok? E aqui, irmãos, eu até tinha... Deixa eu voltar aqui rapidinho para falar para os irmãos. Tem uma imagem aqui que mostra que os 5 dedos expressam os 5 dons ministeriais, tá? O polegar representa o dom de apóstolo. Por quê? Irmãos, por incrível que pareça, se tirar o dedão da mão, você não tem força para segurar as coisas e manter essas coisas presas contigo. Então, irmãos, o apóstolo, ele traz essa firmeza de união para o povo de Deus. Ele tem esse poder, esse dom. Ele tem o poder de manter unido o povo. Então, por isso que é colocado o apóstolo na simbologia do dedão aqui. Esse dedo aqui, irmãos, que ele é colocado como profeta, porque o profeta geralmente, ele indica uma direção da parte de Deus. Isso aqui não é um indicador? O povo, ele indica, Deus está mandando que o povo faça isso, Deus está dizendo que vai acontecer isso. Então o profeta, ele é simbolizado aqui pelo dedo indicador. Esse dedo aqui, que eu não vou baixar os demais, senão alguém pode maliciar, ele é o maior. E se você estender a mão, esse dedo chega primeiro em qualquer situação. Ele é representado pelo dom de evangelista. O evangelista chega primeiro em todas, nas almas. Esse dedo aqui, irmãos, ele é representado, ele tipifica o dom de pastor. Por quê? Não é nesse dedo aqui da mão esquerda que é colocada a aliança? O pastor é quem mais deve ter compromisso do cuidado com as ovelhas. Por isso que a Bíblia fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Esse dedo aqui representa compromisso. E o minguinho, irmãos, tipifica os mestres, porque são os que, na verdade, literalmente falando, são os que mais têm conhecimento das doutrinas, mas são os que mais devem se considerar os menores. Eu louvo a Deus por essa tipologia de cada ministério representado por cada dedo da mão. Fecha bem certinho, cai como uma luva essa simbologia. Vamos lá? Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E para encerrar a lição, as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral, aqui estão as recomendações, se alguém deseja ser um ministro, para trabalhar com liderança, estar à frente do povo. Se alguém deseja exercer um ministério, excelente obra deseja, conforme 1 Timóteo 3:1. Contudo, é necessário que o candidato seja cheio do Espírito Santo, sábio, o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no seu espírito, um espírito nobre, na fé, na pureza e que tenha domínio das Escrituras, ok? Conforme Atos 6:3, 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 2:15. Qualificação de natureza social, letra A e letra B. Deve ter o bom testemunho dos de fora, não dado ao vinho, equilibrado, não pode ser briguento, nervoso, não avarento, jamais querer saber de dinheiro, jamais de riquezas, jamais, irmãos. Isso não é o foco, jamais, nunca. Sem nenhum escândalo público. Está lá em 1 Timóteo 3, 3 e 7. Letra B, o ministro deve ser humilde, manso e submisso, não soberbo e não orgulhoso.
conforme Mateus 11, 29 e Tito 1 e 7. Olha, requisitos fantásticos, né? Qualificação para o ministério. Todos os cristãos precisam saber que o exercício ministerial é uma vocação, de maneira que, primeiramente, Deus chama, depois capacita para a obra e luta esse chamado, esse que foi vocacionado, ele vai lutar contra quem? As hostes espirituais da maldade. Outro dia alguém perguntou para mim, Pastor Rodrigo, por que precisa ser batizado no Espírito Santo para ser um obreiro? Foi Jesus que falou. Nem para os apóstolos abriu exceção. Espere, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Paulo ensina mais tarde. Nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais, tem que ter poder de Deus. Para escolher os diáconos, cheios do Espírito Santo. Tem que ter o poder do Espírito Santo, senão a pessoa não consegue executar nada. Mas acima de tudo, não existe esse negócio de eu vou fazer um currículo e mandar para a igreja para ver se eles deixam eu trabalhar. Não, é uma vocação, é Deus que tem que chamar. Ah, Samuel, vai lá nas malhadas, lá, acha um menino chamado Davi. É Deus que chama. Até os dias de hoje a Bíblia diz, o Senhor dará, eu vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. Então é Deus que levanta os obreiros e os líderes. Visão geral, há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. E a nossa conclusão, olha só, aprendemos nesta lição que cada cristão tem a liberdade para chegar na presença de Deus e ter intimidade com Ele. Contudo, existem funções na obra de Deus que requerem a capacitação e o chamado do próprio Deus. Bem-aventurados todos os que fazem a obra de Deus. Amém, meus irmãos? E nós chegamos ao final da nossa lição. Me ajude aí, deixa o like, se inscreva. Você faz uma grande obra, me ajudando na obra missionária. E eu quero, não se esqueça, entre no grupo do WhatsApp. Esta lição vai ser postada com antecedência para os irmãos que estão no grupo do WhatsApp. Sempre no domingo já recebe de primeira mão. E depois na segunda-feira estará aberta ali a todos os públicos. E você me siga no Instagram, porque lá todo dia tem uma gota de sabedoria para o teu coração. Vamos orar? Para que esta unção esteja em nossas vidas, nós possamos corresponder com a posição em que o Senhor nos colocou. Santo Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por esse ensino rico, importante e maravilhoso, onde aprendemos acerca dos ministérios que o Senhor concedeu para a sua igreja. Capacite a cada filho teu, Senhor, que possamos desempenhar com nobreza, com dedicação e que possamos dar fruto, trabalhar de verdade, para que possamos apresentar ao Senhor o resultado do trabalho, pois haverá um acerto de contas. Capacite os teus filhos, recompense a cada um, dando graça, unção, sabedoria, e que tudo teu nome seja glorificado. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Forte abraço, compartilhe essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.